Namastê! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos agora retomando a nossa série Kabbalah Pop. Como você viu aí no título, vamos falar sobre séries gnósticas. Quer dizer, eu não vou falar de nenhuma série em especial, mas vamos falar de séries ao longo dos nossos vídeos. Então não vamos falar só de série, vamos falar de quadrinhos, vamos falar de mangá, vamos falar de anime, mas é interessante notar o que é que está acontecendo agora. O profeta Ezequiel disse na Bíblia que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Esse momento já está acontecendo. A era do Espírito Santo tem a ver com esse derramar sobre toda a carne. Ou seja, aqueles mistérios que não eram possíveis de ser compreendidos, vocês viram o vídeo de terça-feira, vocês me viram falando ali mais uma vez sobre a biblioteca de Nag Hammadi, que ficou escondida, não era possível se compreender, não era possível entrar naqueles mistérios, e que agora nós conhecemos, mas ainda não entendemos. Mas aqueles mistérios que estavam em germe dentro do cristianismo, eles se tornam realidade para nós agora. Só que nós vivemos num mundo secularizado, nós vivemos num mundo materialista, quase ateísta. Como que portas o Criador tem aberto para nós? Então o Criador tem aberto portas e tem falado através de profetas, muitas vezes profetas inconscientes, porque nós não temos mais essa cultura mágica que os povos do passado tinham, que os gregos tinham, que os egípcios tinham. Mas a mensagem, mas a visão continua a mesma. Então aqueles mistérios antigos estão sendo expostos hoje. Estão sendo trazidos para todos. Como disse Jesus, aquilo que vocês ouvirem num ouvido, anunciem em cima dos telhados, né? Como disse Paulo, hoje nós vemos num espelho, mas em enigma, mas um dia veremos face a face. O apóstolo João também na sua primeira epístola disse que agora, ou seja, 2000 anos atrás, nós somos filhos de Deus, o aion do Filho. Mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Agora, nós estamos enxergando aquilo que haveremos de ser para ser semelhante a Ele. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, explodiram os filmes gnósticos. Matrix, 13º Andar, o Cisne Negro, enfim, uma infinidade de filmes e de séries. E hoje eu vou fazer uma observação de algumas séries. O vídeo vai estar lotado de spoilers, então se você não viu uma dessas séries que eu vou mencionar, me perdoe, mas não tem como eu falar sobre isso e não entrar justo nos grandes mistérios delas. E é uma coisa tão extraordinária que tem acontecido que muitas vezes essas coisas acontecem ao custo do lucro. Porque essas aparições, essas visões, elas não têm chegado até nós puras. Elas têm chegado envolvidas nas cascas, nas kilipá. E, ou seja, o lucro, o transformar num produto, obstrui a luz. Mas às vezes a mensagem é tão poderosa que mesmo prejudicada, a luz chega até nós, ela brilha. Então eu vou falar rapidamente, bem rapidamente, sobre algumas séries. Lost, série Lost. Se você assistir Lost, como quem vê uma série qualquer, você não vai gostar. Principalmente você não vai gostar do final. Todo mundo sabe da polêmica que foi. Eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, eu não pesquisei. Mas eu li uma vez, num site que estava reclamando do final de Lost, de um cara que se matou nos Estados Unidos por causa do final de Lost. Pra você ver como, a gente pode falar, nossa, que loucura, né? Mas é um sentimento religioso, né? Um sentimento de decepção com o sagrado. Mas por que as pessoas se decepcionaram? Porque elas assistiram Lost com uma mente cartesiana, lógica. Então elas pensavam que aqueles mistérios eles deveriam funcionar como uma equação. Né? Os números deveriam estar todos alinhados e aí tinha que dar um resultado exato no final. Então cada pergunta tinha que ter uma resposta. Se você assistir Lost desse jeito você não vai gostar, eu aconselho que você não assista. Mas se você olhar Lost pelo que Lost realmente é, você vai estar diante de uma lição espiritual que pode ser útil para a sua vida agora. Um pouco, resumindo brevemente, quem não sabe, Lost é a história de um voo, de um avião, que cai numa ilha misteriosa e os sobreviventes desse voo começam a lidar com uma infinidade de mistérios dentro da ilha
inclusive com uma criatura, uma entidade ali dentro da ilha, uma nuvem negra que assume a forma de pessoas e que personifica os mortos e que tem algum interesse misterioso. Um resumo bem cagado que eu fiz agora. Mas enfim. Para você discernir Lost, você precisa de pouquíssimos elementos. Eu vou dar alguns. Primeiro, Lost deve ser vista apenas pelo olho de um único personagem. Nós não estamos vendo uma série Perdidos. Nós estamos vendo a série Perdido. Lost. Este Lost é o personagem Jack. O nome Jack não é à toa. Logo no primeiro episódio, quando o Jack chega na praia e o avião está em pedaços e ele começa a correr para salvar as pessoas, você não sabe o nome de ninguém. Alguém pergunta o nome do Jack e quando ele vai falar o nome, a música para e ele fala o nome dele. Por que Jack? Jack é um nome nos Estados Unidos e na Inglaterra que quer dizer alguém, um homem qualquer. Qualquer homem. Por exemplo, Jack o Estripador. Né? O nome Jack significa que Jack são todos aqueles personagens. Todos eles são Jack. Você está assistindo a história de um único personagem. Por isso que a primeira cena de Lost é a abertura do olho do Jack. A última cena é o olho dele fechando. Quando ele fecha os olhos, a história termina. Então Jack é o perdido. Perdido onde? Entre a vida e a morte. Jack e Lost são o equivalente ao livro tibetano dos mortos. Se você já leu o livro tibetano dos mortos, você vai encontrar ali os conselhos para morrer e vencer os obstáculos após a morte. Então o que nós estamos assistindo em Lost é isso. O avião caiu, as pessoas morreram, e aquele personagem Jack, que talvez nem se chamasse Jack, mas que para nós é Jack, está vivendo a batalha interior com a luz e com as trevas dentro dele, o que é mostrado no segundo episódio, quando o personagem John Locke, e outro detalhe, o nome Jack, o nome John, ele é um diminutivo de Jack. São nomes associados. Né? Ao contrário, Jack é um diminutivo de John. Eles são nomes associados. E John é João, que é Yohanan em hebraico, que é o Deus da graça. Quer dizer, Jack é um avatar, é um ser divino. Mas é um ser divino que está preso em vários apegos. Então aqueles personagens, alguns deles são pessoas que o Jack viu no avião e que ele projetou partes da personalidade dele para esses personagens. Por exemplo, a Kate. A Kate é mencionado que ela atirava muito bem. Tem um episódio na segunda temporada em que ele e a Kate ficam presos dentro de uma rede e o Jack atira um tiro que a Kate não consegue e corta uma corda. O Sawyer, que é um personagem que provavelmente não estava no avião, mas que o Jack projeta, é uma imagem dele próprio. Por isso que o Jack se apaixona pela Kate, mas quem come a Kate é o Sawyer. O Jack tem um affairzinho com acho que é Ana Lucia, o nome dela, a policial. Mas quem pega ela na segunda temporada também é o Sawyer. Tem um momento em que o Sawyer e o Jack estão jogando cartas e o Jack diz que aprendeu aquele jogo em Tallahassee. E tem um episódio do Sawyer em Tallahassee. Um outro momento que o Sawyer está lendo um livro, e que é um livro sobre doppelgangers. Um livro sobre um homem morto, aliás, um livro sobre doppelgangers não, um livro sobre Lost era sobre clones malignos. Mas o livro que o Sawyer está lendo é sobre um homem que morreu e não sabe. Então o Sawyer é uma projeção toda da mente do Jack. E os outros personagens são pessoas que ele viu dentro do avião e das quais ele projeta imagens. Por que na segunda temporada o John Locke fala sobre isso? A luta entre o lado branco e o lado luminoso. Por que na mente do Jack o John não andava? O John não andava porque o John é um homem de fé. Ele é o aspecto do Jack que crê. E esse aspecto não anda, está morto. Porque ele é um homem materialista, porque ele é um médico, ele não acredita em coisas milagrosas. Ao longo da história, o Jack vai sendo transformado. E o que acontece com o John Locke? Também vai sendo transformado. No final da série, John Locke é substituído pelo monstro de fumaça, que é uma expressão do próprio Coronzon, a escuridão fundamental. Ele se transforma no próprio John Locke, que não acredita na ilha, que não acredita nos milagres da ilha,
e o Jack tornou-se o homem que crê, tornou-se o homem que tem fé. E a batalha final deles, que ameaça destruir a ilha, é sobre isso. Então, Lost é uma história como as mortes dos personagens, os acontecimentos, os outros, tudo aquilo é o próprio Jack superando os elementos obscuros e luminosos, as deidades friosas e as deidades pacíficas que aparecem no livro tibetano dos mortos, superando até mesmo a luz suave para alcançar o Nirvana, que é o que ele alcança no final, quando ele finalmente adquire fé e decide coisas e coloca o Hurley como novo guardião da ilha. Né? Destrinchar isso eu vou fazer em vídeos futuros. Arquivo X. Arquivo X dispensa apresentações, né? É a série mais famosa dos anos 90, é talvez uma das séries mais famosas do mundo, e que ganhou em 2016 e em 2018 uma sobrevida, né? Ganhou 2 novas temporadas, a 10ª e a 11ª. Eu não vou falar muito sobre Arquivo X, mas as pessoas não entenderam a pegada do retorno de Arquivo X e não perceberam que Arquivo X voltou com uma série contemporânea, Twin Peaks. Essas 2 séries elas tinham muito em comum e elas aconteceram quase ao mesmo tempo. Inclusive o David Duchovny, o Fox Mulder, trabalhou. Ele inclusive era um transgênero em Twin Peaks. E era um agente do FBI. Então essas séries elas têm uma conexão, não só pelas locações, foi quando se começou a usar aquelas paisagens de Vancouver, né, gravar no Canadá e tal, mas elas têm outras conexões. Segura Twin Peaks um pouco, pensar em Arquivo X. O tema de Arquivo X nos anos 90 foi a busca da verdade. Uma verdade que o governo estaria escondendo sobre a presença de OVNIs e tudo mais. O último episódio da 9ª temporada ele é extremamente surreal. O David Duchovny, o Fox Mulder, que havia desaparecido, reaparece e ele meio que está vendo os mortos. Todos os mortos durante a temporada aparecem para ele. Durante a série, aparecem para ele. Inclusive, o último encontro é com o Canceroso, o arqui-inimigo dele, que havia sido morto na 7ª temporada. Então você que está assistindo aquilo não pensa, bom, o Mulder está vendo os mortos. Será que o Canceroso também não é alguém que morreu e que ele está vendo? Ok, a série terminou aí, haviam acontecido vários problemas no final e a série parou aí. Depois ela teve um filme em 2008, Eu Quero Acreditar. No final do filme, o Mulder diz para Scully que eles vão para um lugar onde a escuridão não os encontre. E aí tem uma cena pós-créditos em que eles estão no mar, indo em direção a uma ilha. É uma referência a Lost, mas essa referência a Lost tem uma profundidade maior do que a gente percebe de primeiro momento. Não é só uma piada. E aí vieram as 10ª e 11ª temporada, que devem ser vistas a partir de 4 episódios. O primeiro e o último da 10ª, o primeiro e o último da 11ª, que inclusive tem nomes iguais. My Struggle, Minha Luta, capítulo 1 e 2, 3 e 4. Então não são 2 temporadas. Você está vendo uma história toda contada nesses 4 episódios. E o que você vê desde a 10ª temporada e intensamente na 11ª, não é mais o que é a verdade, que verdade está escondida. A verdade objetiva, o governo sabia algo e está escondendo. Mas qual é a natureza da verdade? Em que consiste a verdade? Isso é verbalmente falado, é expressado num episódio da 11ª temporada. Mas na 10ª temporada, um terrorista islâmico explodiu uma bomba e existem outras bombas para explodir. O cara está em coma e o Mulder resolve usar uma técnica lá para entrar na mente do cara. Aí ele toma um bagulhinho lá, fica muito louco e tem várias alucinações, entre aspas, e no momento ele se vê numa espécie de limbo. Ele não sabe que o Canceroso, que aparentemente morreu na 9ª temporada, está vivo. Mas ele tem uma visão com o Canceroso. O Canceroso atrás dele o chicoteia, e quando ele olha para trás, o Canceroso diz para ele: você está procurando a verdade, agente Mulder, então você veio ao lugar certo. Quer dizer, a busca pela verdade de Arquivo X, muita gente achou que era um remendo que o Chris Carter estava fazendo, e aqui não me interessa a opinião deles, ok? Porque o Chris Carter,
o J.J. Abrams e os outros criadores de Lost, a criação os transcende. A obra de arte, ela transcende o artista. A profecia transcende o profeta. Muitas vezes você não percebe todas as coisas que estão retidas na profecia que você recebe. Então, não sei o que o Chris Carter disse a respeito, mas é evidente. Nós estamos diante de um mundo ilusório. Existem várias dicas, inclusive o que acontece com a personagem Scully no último episódio da 10ª temporada e da 11ª. Você tem vários elementos ali indicando que a realidade está desconstruída. E de que a verdadeira busca pela verdade não é a busca por uma verdade que está escondida dentro de um depósito e trancafiada e debaixo de 7 chaves. Mas é uma verdade sobre a natureza das coisas. A verdade tem a ver com aquilo que as coisas são, com a essência delas, com a substância delas. É disso que Arquivo X trata na 10ª e 11ª temporada, e é disso que trata Twin Peaks também no seu retorno, que foi gravado em 2017. Twin Peaks, que sempre foi uma série maluca, porque o David Lynch é um cara maluco, ela terminou nos anos 90 com a promessa de que voltaria depois de 25 anos, e depois de 25 anos a série retornou. Só quem estava esperando um retorno estranhou. Tanto que a audiência da 11ª temporada de Arquivo X e de Twin Peaks não foram boas. Porque nós estamos com um hábito de ver, sei lá, cara, novela, sériezinhas açucaradas, né? E coisas com começo, meio e fim redondinhos e tudo mais. E a pegada de Deus é outra. Ele está nos dando escrituras gnósticas em vídeo, e a gente tem que lidar com elas como elas realmente são e deixá-las nos atingir como elas devem atingir. Twin Peaks não vou falar muito, porque ela é extremamente complexa, e você tem que olhar Twin Peaks a 3ª temporada e as 2 primeiras temporadas com o filme entre elas se constroem quase como obras distintas com uma conexão feita pelo filme. Então, discorrer sobre isso demoraria muito, levaria muito tempo. Mas um tema principal de Twin Peaks não é o assassinato de Laura Palmer. Todo mundo que viu passar na Globo nos anos 90 lembra disso. Quem matou a Laura Palmer, né? O que começa como uma investigação policial e que essa investigação acaba revelando os podres das cidades, das pessoas que vivem na cidade de Twin Peaks, se transforma numa viagem sobrenatural. E não importa mais quem matou Laura Palmer, mas por que Laura Palmer foi morta. E o porquê Laura Palmer foi morta só foi revelado na 3ª temporada, e tem uma conexão profunda com o que é mencionado na 2ª temporada de Twin Peaks, a Loja Negra e a Loja Branca. Esses termos aparecem lá. Vocês que relembram dos meus vídeos sobre o mistério da Fraternidade Branca e tudo mais, sabem do que estamos falando. Ou seja, um conjunto de altos iniciados, de seres elevadíssimos que decidem os destinos da humanidade. E a 3ª temporada de Twin Peaks, que eu não tinha visto ainda, porque escrevi antes, inclusive, dela ser lançada, se eu não estiver enganado, no episódio 8, conta a história do nascimento do Bob, o assassino da Laura Palmer, que é uma espécie de demônio. E como o Bob foi gerado? Ele foi gerado por uma entidade que entrou no nosso mundo, tomou o corpo de uma mulher, por conta de explosões atômicas, de testes atômicos. Você que acompanha meu trabalho já me viu falar isso várias vezes. Você já leu isso nos meus textos, você viu que eu mencionei que Kenneth Grant pensava assim, o discípulo de Aleister Crowley, que bombas atômicas fenderam as proteções psíquicas, a membrana psíquica, como ele chama, que estava ao redor do nosso mundo, permitindo a intrusão de forças tenebrosas. No final das contas, Laura Palmer, a drogadinha, a menina que saia dando para todo mundo, era uma espécie de messias, de enviada da Loja Branca. E essas forças que penetraram no mundo, a Laura Palmer é enviada para combater essas forças, isso aparece na 3ª temporada, no episódio 8, essas forças do caos que entraram no mundo precisavam matá-la. Quer dizer, um acontecimento, um assassinato de uma adolescente, mas que na verdade tinha implicações cósmicas. Assistir essas séries com a orientação certa,
suprimindo o nosso esforço em encontrar lógica e razão em todas as coisas, nos permite uma imersão em realidades divinas e nos mundos que o Criador está desvelando para nós. Espero que vocês tenham gostado. Vou discorrer sobre todas essas séries e mais ao longo do nosso Kabbalah Pop. Namastê.